Boa noite e bem-vindo a mais uma história do Fogueira Sonolenta. Antes de começar nosso vídeo, me fale, de onde você está ouvindo e que horas são aí agora? Sem mais delongas, se embrulhe e embarque no crepitar da fogueira. O vento sopra constante, levantando redemoinhos de poeira que dançam sobre a estrada estreita. É um som seco, áspero, que parece arranhar o ar e a garganta. Quando você desperta, a primeira sensação é o peso do sol sobre o rosto. Não um calor confortável, mas um peso opressivo, como se cada raio fosse um fardo. O chão sobre você é duro e irregular. Pequenas pedras pressionam suas costas e pernas. Você se ergue devagar e a poeira presa nas roupas se solta, formando uma nuvem fina que brilha por um instante antes de desaparecer no vento. A estrada segue em linha reta até onde a vista alcança. De um lado, cercas de madeira velha se estendem, algumas tábuas tortas, outras já caídas. Do outro, campos secos, onde capim amarelado balança preguiçoso, rangendo ao toque da brisa. O céu é grande demais, azul demais, e a luz parece revelar tudo, mas, ao mesmo tempo, deixar sombras estranhas no canto dos olhos. Você percebe que está sozinho. Ou, pelo menos, pensa estar. O silêncio é quase completo. Quase. Ao longe, há um som, baixo, rítmico, que parece crescer aos poucos. Passos pesados. Não são passos. São cascos. Você estreita os olhos e, na linha do horizonte, um vulto se move lentamente. A poeira que se ergue ao redor denuncia que é um cavalo. E montado nele, alguém. O coração bate mais rápido. Você não sabe quem é, nem se é amigo ou inimigo. Mas, no Velho Oeste, as chances de um estranho ser amigo são sempre menores. Enquanto a figura se aproxima, você nota detalhes. O cavalo é escuro, com um brilho quase metálico na pelagem. O cavaleiro veste preto, um casaco comprido que se move ao sabor do vento. O chapéu está inclinado, escondendo parte do rosto. Ele não apressa o passo, não grita, não levanta a mão, apenas segue em frente, olhando direto na sua direção. Você sente a mão ir instintivamente para o lado do corpo, um reflexo, mas o coldre está vazio. Não há arma e a sensação de vulnerabilidade é imediata. O vento muda de direção, trazendo um cheiro distante. É fumaça, talvez de fogueira, talvez de algo queimando. Difícil saber. Quando o cavaleiro está a poucos metros, ele puxa as rédeas e o cavalo para. O animal respira forte, o som quente e úmido contrastando com o ar seco. O homem inclina levemente o chapéu, um gesto que pode ser tanto cortesia quanto desafio. Dia quente para estar sozinho nessa estrada, diz ele, a voz rouca, grave. Você não responde de imediato. Há algo no tom dele, como se soubesse exatamente por que você está ali, ou pior, como se já o conhecesse. O silêncio se prolonga. O corvo pousado num dos mourões da cerca crocita, quebrando o ar parado. Atrás do homem, ao longe, outras figuras começam a surgir. Não é um, nem dois, são vários cavaleiros. Movem-se devagar, mas com firmeza, levantando uma nuvem de poeira que se espalha pelo horizonte. Ele parece que você tem companhia chegando, ele comenta, olhando de lado como se não fosse com ele. O tom não é de aviso, é mais como uma constatação inevitável. Você olha de volta para aquela poeira distante e sente o estômago apertar. O vento sopra mais forte e a poeira dança ao redor dos cascos do cavalo dele. O homem mantém o olhar fixo em você, como se esperasse uma decisão. Não há placa na estrada, não há trilha clara para seguir. A única certeza é que em qualquer direção que escolha, haverá poeira, calor e incerteza. O corvo crocita outra vez, mais alto, como se soubesse o que está por vir. O som ecoa, misturado ao vento e ao ritmo distante dos cascos se aproximando. O cavaleiro respira fundo, puxa levemente as rédeas e o cavalo gira para o sul. Ele olha uma última vez para você e diz: a cidade mais próxima fica a meio-dia de cavalo. Se quer sobreviver, é melhor andar. E então parte, deixando você sozinho no meio da estrada poeirenta, com a nuvem distante se aproximando cada vez mais. A estrada segue reta, como se não tivesse pressa de levar você a lugar algum. O sol continua firme, queimando a nuca e os ombros, e o vento já não parece refrescar.
Cada passo levanta poeira, que gruda no suor da pele, formando uma camada áspera, quase como se a própria estrada tentasse te marcar. Você caminha em silêncio. Atrás, o som distante dos cascos continua, não tão perto a ponto de ser ameaça imediata, mas não tão longe a ponto de ser esquecido. É como uma sombra, invisível, mas sempre presente. O tempo se alonga. O calor distorce o horizonte, criando miragens ondulantes que enganam o olhar. Por vezes, parece que há água adiante, cintilando como um lago. Mas, quando você se aproxima, é apenas mais terra rachada e capim seco. Depois de horas, o primeiro sinal de vida aparece. Uma velha placa de madeira, inclinada, com letras quase apagadas. Você se aproxima e tenta ler. O tempo e a areia comeram parte das palavras, mas ainda se distingue algo. Bem-vindo a Dry Creek. O nome não soa familiar. Talvez nunca tenha sido importante, ou talvez tenha sido apagado da memória das pessoas, como tantas outras pequenas cidades do oeste. Mais adiante, surgem as primeiras construções. Casas de madeira simples, pintadas um dia, mas agora gastas, descascadas pelo sol. Algumas janelas estão abertas, outras fechadas com tábuas. O silêncio é quase total, mas você sente, há olhos te observando. O centro da cidade é uma rua larga de terra batida, ladeada por construções. O escritório do xerife, um armazém, uma barbearia e, claro, um salão. A porta de madeira balança levemente, rangendo ao vento. Você atravessa a rua devagar. O som das suas botas afunda no silêncio. E, à medida que se aproxima do salão, percebe figuras paradas nas sombras das varandas. Ninguém fala, ninguém acena. Apenas olham, como se tentassem adivinhar de onde você veio e se vale a pena se aproximar. O salão tem cheiro de madeira velha misturado a álcool barato. O chão range sobre o peso dos passos. Um pianista solitário toca algo lento e melancólico no canto, mas nem levanta os olhos quando você entra. O balcão é polido, pelo uso, não pelo cuidado. Atrás dele, um homem alto, de bigode espesso, limpa um copo com um pano que claramente não vai deixá-lo mais limpo. Não costumo ver rostos novos por aqui, diz ele, sem sorrir, ainda mais vindo pela Estrada Norte. Você pensa em responder, mas ele continua. Estrada ruim, gente ruim. Quem vem de lá ou é perdido ou está fugindo. As palavras ficam suspensas no ar e o pianista erra uma nota. Ninguém parece notar. Você pede um copo d'água. O homem serve devagar, como se cada gota fosse rara demais para desperdiçar. Enquanto bebe, percebe que algumas conversas baixas no canto param e olhares se voltam para você. Não é curiosidade amigável, é medição, cálculo. Do fundo do salão, uma voz rouca se ergue. Você passou por eles? Um velho sentado sozinho segura um copo com as duas mãos. A barba grisalha cobre quase todo o rosto, mas os olhos são claros e atentos. Você não responde de imediato, e ele insiste. Vi a poeira no horizonte, bando de Doyle aposto, 7 homens, e um deles veste preto. O pianista para de tocar. O som do vento entrando pela porta aberta parece preencher o espaço. O velho dá um gole no copo e se inclina para frente. Se cruzar com eles, não fale, não olhe nos olhos e, se correr, corra sem olhar para trás. Você sente o mar mais pesado, como se o nome Doyle carregasse peso demais para ser dito em voz alta. O homem do balcão pigarreia, quebra o silêncio e volta a limpar o copo. A vida no salão parece continuar, mas você sabe que algo mudou. Agora, a poeira na estrada tem nome. Você termina a água, agradece e sai. O sol já está mais baixo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. A cidade parece ainda mais silenciosa à luz do entardecer. Antes de ir embora, você olha de volta para a placa no início da rua. Dry Creek ainda está lá, firme, mas parece mais um aviso do que uma boas-vindas. E ao longe, no limite da sua visão, a poeira começa a subir novamente. O salão continuava quieto, mas agora você notava cada detalhe com mais clareza. As tábuas do chão rangiam sob cada passo de quem se movia.
O piano, antes melancólico, soava intermitente, como se o pianista tivesse perdido o ritmo, distraído pelo vento que entrava pela porta aberta. Você se aproxima do balcão e o homem de bigode espesso mantém os olhos em você, avaliando cada gesto, cada hesitação. O cheiro do álcool barato mistura-se ao aroma de madeira antiga e fumaça de lareira. É um cheiro pesado, pegajoso, mas que de algum modo te faz sentir parte daquele lugar. No canto mais escuro, um homem idoso levanta a cabeça do copo. Sua barba grisalha mal esconde o rosto, mas os olhos claros brilham sob a sombra do chapéu. Ele fala novamente, devagar, quase como se cada palavra tivesse que ser medida para não escapar ao vento. "Vocês passaram pela poeira?" pergunta, olhando para você com intensidade. "Doyle, bando de 7. E o homem de preto", acrescenta, "não perdoa facilmente." O nome ressoa como um eco. Doyle, um bando, um fora-da-lei lendário. O fraco calor do salão parece congelar por um instante. Você sente o peso da informação. Aqueles homens não eram apenas uma ameaça, eram algo mais, inevitável. Enquanto o velho fala, você observa os outros clientes. Alguns tentam disfarçar, outros não conseguem. Olhares medem distância, calculam movimentos, ensaiam intenções. No Velho Oeste, até o silêncio dizia algo. Você se senta em uma mesa, mantendo o frasco escondido sobre o casaco. O velho se aproxima, inclinando-se lentamente. "Escute", diz ele em voz baixa, "não há descanso para quem encontra o caminho do bando. Mas se você quer sobreviver, preste atenção. Cada poeira no ar, cada pegada na estrada, cada sopro do vento pode ser sinal." Você engole em seco e sente a garganta seca. A água que bebeu antes já evaporou do corpo, misturada ao suor do calor do salão. Cada gole agora parece distante, quase impossível. O pianista tenta tocar uma melodia, mas cada nota parece carregar uma tensão invisível. Você sente o ritmo do local, lento, calculado, como se o salão respirasse junto com o perigo que se aproxima. No balcão, o homem de bigode limpa mais um copo. "Uísque ou água?" pergunta, sem olhar diretamente para você. Você pede uísque apenas para sentir o calor na boca e na garganta. Cada gole é uma lembrança da estrada, da poeira e do homem de preto. O velho no canto continua e agora começa a contar histórias do passado. Cada palavra é uma pincelada no cenário que você está tentando compreender. "Já vi bando de Doyle perseguir homens por dias", diz ele, a voz baixa, "até que o sol queimasse suas peles e a sede quase levasse suas almas. E o homem de preto sempre à frente, sempre certo, nunca erra." Enquanto ele fala, você sente que cada sombra, cada canto escuro, cada gesto dos outros clientes ganha outro significado. Eles não estão apenas ali, eles observam, avaliam, sabem mais do que deixam transparecer. O relógio na parede marca as horas devagar, quase como se cada tic-tac tentasse alongar o tempo, mantendo você atento. Você nota uma corrente de ar vindo da porta. O vento carrega o cheiro de terra seca, do bando, de cavalos à distância e de algo indefinido, quase mágico, que faz o frasco na sua mão parecer ainda mais importante. O velho termina sua história, deixando um silêncio pesado. Você se levanta, encara o bar, observa cada rosto e percebe que fora do salão o mundo continua a se mover. O sol ainda está alto, mas a tarde já começa a cair. E lá fora, na estrada poeirenta, cada passo do cavalo do homem de preto, cada nuvem de poeira, cada sombra se aproxima, sem pressa, mas inevitavelmente. Você deixa o salão devagar, sem fazer barulho, sentindo que a cidade inteira o observa. Cada passo na rua de terra batida faz ecoar não só o som, mas a própria tensão do Velho Oeste. O vento traz o cheiro da poeira da estrada, do suor dos cavalos, da madeira queimada. E você sabe, mesmo sem olhar, que a próxima jornada será mais perigosa do que qualquer história contada ali dentro. O pôr do sol tinge a cidade de laranja e vermelho,
e você segue em direção à saída, sentindo que o mundo lá fora mudou. Cada árvore, cada sombra, cada pedra parece mais viva, mais vigilante. E você ainda segura o frasco com firmeza, ciente de que ele é o que conecta o que você é com o que está por vir. No final da rua, você para um instante, respira fundo e observa a estrada que leva para além da cidade, onde o homem de preto e seu bando aguardam. Você deixa a cidade para trás. O sol começa a se pôr, tingindo o céu de tons laranja profundo, que se misturam ao cinza da poeira levantada pelos cascos do seu cavalo. Cada passo do animal ressoa na estrada de terra batida, um ritmo constante, quase hipnótico, que se mistura ao bater acelerado do seu coração. As casas ficam pequenas atrás de você. As sombras se alongam, engolindo a rua principal, e logo não há mais ninguém além do vento e do som distante de árvores balançando. O silêncio agora parece absoluto, mas não é tranquilo. É um silêncio que observa, que espera, que sabe mais do que você. As montanhas surgem à frente, grandes e silenciosas, cobertas de pinheiros retorcidos que se inclinam com o vento. O caminho serpenteia, estreito e irregular, forçando você a prestar atenção a cada passo do cavalo. A cada curva, a paisagem muda. Pedras cobertas de musgo, riachos que refletem o último brilho do sol, troncos caídos que parecem braços tentando agarrar quem passa. O ar é mais frio aqui. Não é só a temperatura que desce. Há uma sensação de densidade, como se o ar carregasse algo além do vento. Você percebe que a estrada não é apenas física, mas também uma passagem entre o conhecido e o desconhecido, entre o seguro e o perigo iminente. O cavalo relincha baixinho e você se inclina para acalmá-lo. Os cascos tocam a pedra e o solo de forma diferente, criando ecos que se espalham pelas encostas. O som se mistura com o farfalhar das folhas e o estalar distante de galhos. Você tem a sensação de que alguém ou algo está seguindo você, não visível, mas presente em cada eco. No alto de uma colina, você para observar. A estrada que deixou a cidade parece minúscula agora, uma linha tênue que se perde entre rochas e pinheiros. O vento sopra forte, carregando o cheiro de terra úmida, madeira queimada e algo indefinível, como um aviso de que o homem de preto não está longe. Enquanto o cavalo pasta lentamente, você sente o peso do frasco escondido sobre o casaco. Ele parece pulsar com a própria energia do ambiente, como se reconhecesse o perigo que ronda. Cada detalhe ao redor, a luz que escapa entre os galhos, a sombra que se move na encosta, o rangido distante de uma árvore, se torna significativo, quase um sinal. O ar é mais frio aqui. Não é só a temperatura que desce. Há uma sensação de densidade, como se o ar carregasse algo além do vento. Você percebe que a estrada não é apenas física, mas também uma passagem entre o conhecido e o desconhecido, entre o seguro e o perigo iminente. O cavalo relincha baixinho e você se inclina para acalmá-lo. Os cascos tocam a pedra e o solo de forma diferente, criando ecos que se espalham pelas encostas. O som se mistura com o farfalhar das folhas e o estalar distante de galhos. Você tem a sensação de que alguém ou algo está seguindo você, não visível, mas presente em cada eco. No alto de uma colina, você para observar. A estrada que deixou a cidade parece minúscula agora, uma linha tênue que se perde entre rochas e pinheiros. O vento sopra forte, carregando o cheiro de terra úmida, madeira queimada e algo indefinível, como um aviso de que o homem de preto não está longe. Enquanto o cavalo pasta lentamente, você sente o peso do frasco escondido sob o casaco. Ele parece pulsar com a própria energia do ambiente, como se reconhecesse o perigo que ronda. Cada detalhe ao redor, a luz que escapa entre os galhos, a sombra que se move na encosta, o rangido distante de uma árvore, se torna significativo, quase um sinal. Você continua a subir, agora pela trilha estreita na encosta da montanha. O sol some completamente e o crepúsculo dá lugar a uma penumbra densa, tingida de azul escuro. Os sons mudam,
O vento passa entre os pinheiros, o eco de pequenos animais se mistura ao barulho dos próprios passos e o silêncio parece se condensar em algo palpável, carregando tensão. De repente, você ouve outro som. Não é o vento, não são os galhos, é um estalo de algo pisando sobre pedras soltas. Não rápido, não apressado, apenas constante. Como se alguém estivesse calculando cada passo, seguindo sua trilha sem pressa, mas com precisão. Você aperta as rédeas, fazendo o cavalo parar. O som some, mas a sensação permanece. O frio na nuca aumenta, a adrenalina mistura-se com o cansaço, e cada músculo do corpo se tensiona. O frasco na mão parece agora ainda mais pesado, como se entendesse que a ameaça se aproxima. Você decide não olhar para trás. No Velho Oeste, sabe que algumas ameaças se alimentam do medo visível. Seguindo em frente, você alcança uma clareira. A lua aparece entre nuvens dispersadas, refletindo em um riacho cristalino que corta o vale. A água calma contrasta com um ambiente tenso, oferecendo um breve alívio, mas você sabe que ele é temporário. Enquanto atravessa a clareira, algo se move na sombra das árvores. Não é claramente humano, mas também não é um animal. Um reflexo rápido, quase imperceptível. Você sente, sem dúvida, que está sendo observado. E que a presença lá fora tem intenção, paciência e silêncio, 3 armas tão perigosas quanto qualquer revólver. Você respira fundo, tentando acalmar o coração acelerado. O frio do vento corta os pulmões e o cavalo relincha inquieto. O eco de passos distantes ressoa novamente entre as rochas. O homem de preto, ou algum mensageiro dele, parece estar sempre um passo atrás, mas tão próximo que você sente sua sombra se estender pela trilha. Mesmo assim, você segue. Cada passo, cada curva, cada eco é parte de uma dança silenciosa com o desconhecido. As montanhas são belas e imponentes, mas escondem segredos, armadilhas, olhares que ninguém ousa revelar. Você sabe que não pode parar. A estrada continua, o bando está lá, invisível, e o frasco, silencioso, pesado, essencial, ainda pulsa em sua mão, lembrando que cada momento de atenção, cada respiração, cada passo é crucial para sobreviver no Velho Oeste. A noite caiu de vez, cobrindo a trilha das montanhas com uma escuridão tão densa que cada sombra parecia viva. O vento ainda soprava, frio e cortante, carregando o cheiro de terra molhada e pinheiros. Os cascos do cavalo afundavam na terra irregular, criando um ritmo constante que se misturava ao bater acelerado do seu próprio coração. À frente, no horizonte, surgem luzes, pequenas, intermitentes, mas firmes. Você percebe que se trata de uma estação de trem isolada, perdida entre colinas e bosques densos. As luzes tremulam, refletindo em trilhos gastos, cobertos de poeira e folhas. O som metálico de correntes e rodas rangendo ecoa suavemente, como se o tempo ali tivesse outro ritmo. O ar muda quando você se aproxima. Há cheiro de óleo queimado, madeira molhada e carvão. O trem ainda não chegou, mas a sensação de que algo estranho está prestes a acontecer aperta o peito. No pequeno platô da estação, uma figura se destaca sob a luz fraca de um lampião a óleo. É um homem alto, com chapéu de aba larga, casaco escuro e botas que refletem o brilho da lâmpada. Ele não se move, apenas observa. O frasco que você segura na mão parece mais pesado, mais urgente. O som de rodas sobre os trilhos anuncia a chegada do trem. Ele surge lentamente, rangendo e fumegando, como uma fera acordando de um sono profundo. O barulho reverbera pelo vale, misturado ao sussurro do vento e ao estalo distante de árvores. Você se aproxima do trem, mantendo distância. As janelas mostram silhuetas que se movem de forma errática, algumas olhando para fora, outras simplesmente permanecendo imóveis. O ar ao redor do trem é denso, quente, carregado de carvão e vapor, contrastando com o frio cortante da noite. O homem sob o lampião caminha em sua direção, passos silenciosos, calculados. "Esperava você", diz, a voz grave, pausada. Você não responde.
O trem para com um ranger prolongado, liberando uma nuvem de vapor que envolve a estação e transforma tudo em um mundo fantasmagórico. Ele aponta para um dos vagões, onde a porta está entreaberta. Se quer entender, se quer sobreviver, entre. Mas cuidado, nem tudo que se move ali dentro deseja bem. O interior do vagão é iluminado por lâmpadas fracas, lançando sombras que dançam nas paredes. O cheiro de madeira antiga e couro misturado ao óleo do trem é quase sufocante. Você sente olhares percorrendo cada centímetro do espaço, mas não consegue identificar de onde vem. Ao caminhar pelo corredor estreito, percebe objetos espalhados, malas antigas, caixas de madeira, jornais amarelados pelo tempo. Cada detalhe parece contar uma história que você não conhece, mas sente que precisa aprender. O frasco pulsa, indicando que algo importante está prestes a acontecer. As portas se fecham atrás de você e o trem começa a se mover. O som das rodas sobre os trilhos reverbera, criando ecos que se misturam aos batimentos do seu coração. O vento agora é apenas memória e a sensação de estar isolado se intensifica. Uma figura senta-se em um banco do outro lado do vagão. Não se move, mas os olhos seguem cada gesto seu. Não há palavras, apenas presença. A tensão aumenta, lenta, constante, enquanto o trem avança noite adentro, levando você mais fundo no desconhecido. O barulho do vapor, o ranger das rodas, o eco distante de algum animal noturno, tudo cria uma sinfonia silenciosa de perigo e mistério. Você respira fundo, segura firme o frasco e percebe que, dali em diante, nada será previsível. O mundo exterior desapareceu. Só existe o trem, o vagão, o homem de chapéu escuro e a estrada de ferro que leva você para o desconhecido. O trem desapareceu no horizonte, deixando para trás apenas o silêncio pesado da noite. Você segue a trilha com o cavalo, agora sozinho. O vento sopra mais forte, carregando uma mistura de poeira fina e areia que se infiltra em cada fenda das roupas e da pele. O ar é denso, quase sufocante, e o calor do dia se foi, deixando apenas frio seco e cortante. O céu noturno é quase invisível, encoberto por nuvens carregadas de poeira. A lua e as estrelas se escondem, e a estrada parece dissolver-se em um mar de tons laranja e marrom. Cada passo do cavalo é difícil, cada respiração parece arrastar areia para dentro dos pulmões. Você sente o cansaço aumentar, os músculos tensionarem e a solidão se tornar quase palpável. O som do vento é constante, sibilante, misturando-se aos rangidos do equipamento e ao farfalhar das árvores secas. Por vezes, você acha que escuta vozes entre a areia, sussurros distantes que não conseguem ser decifrados. A mente tenta interpretar, mas o corpo apenas reage. Olhos semicerrados, mão firme no frasco, postura tensa. A estrada serpenteia entre pequenas colinas e penhascos, tornando cada curva um desafio. O cavalo tropeça em pedras escondidas pela areia, mas se mantém firme. Você percebe que, a cada instante, o ambiente muda de forma sutil. Dunas que surgem do nada, galhos quebrando sobre o vento, sombras que parecem se mover à margem da visão. Um corvo passa rasgando o ar, suas asas cortando a tempestade com um som seco e rápido. Ele some tão depressa quanto surgiu, deixando uma sensação de que está sendo seguido, observado. O frasco em sua mão parece mais pesado a cada passo, e você sente que ele, de algum modo, está conectado a tudo ao redor. À poeira, ao vento, à solidão. De repente, a tempestade aumenta. A areia se ergue em redemoinhos, cegando parcialmente. O cavalo relincha assustado e você precisa guiar com cuidado, tentando não perder o controle. Cada movimento exige atenção máxima. O perigo não está apenas na tempestade, mas em cada passo que pode levar a uma queda, a um tropeço, ou pior, ao abandono. Você encontra uma depressão na trilha, protegida parcialmente por rochas. Ali se detém, abaixando-se atrás de um bloco de pedra, esperando que a tempestade passe. O corpo inteiro está sujo de areia, os olhos ardem, a boca seca. Mesmo assim, não ousa relaxar completamente.
O silêncio entre os sopros de vento é tão pesado quanto o som da própria tempestade. O tempo se torna indistinto. Não há sol, não há sombras claras. Só o vento, a poeira, o cavalo e você. A cada minuto que passa, a sensação de isolamento aumenta. A estrada parece se estender infinitamente, sem destino aparente. E a presença de quem ou o que poderia estar seguindo você se sente mais próxima. Você sente o coração bater acelerado, não apenas pelo esforço físico, mas pela percepção de que a natureza ali é quase viva. Cada redemoinho de areia parece ter intenção própria. Cada sussurro do vento carrega uma ameaça velada. O frasco pulsa novamente, e você entende que ele é a chave para seguir adiante, mas também para sobreviver a tudo isso. Quando a tempestade começa a diminuir, a estrada à frente ainda é uma faixa indistinta de terra e pedra. As sombras se alongam, os sons voltam a ser perceptíveis, e o frio que antes era seco agora se mistura ao cansaço e à tensão. Você respira fundo, limpa a areia do rosto e se prepara para continuar. O mundo lá fora ainda é hostil, cada passo ainda é uma luta. Mas o mais importante é que você seguiu em frente. Sobreviveu à tempestade de areia. E mesmo assim, sabe que a verdadeira prova ainda está por vir. O Homem de Preto e seu bando continuam à espreita, silenciosos, invisíveis, mas cada vez mais próximos. Após a tempestade de areia, a estrada se torna mais silenciosa. O vento ainda sopra, mas de forma mais branda, carregando apenas o cheiro de terra úmida e madeira queimada. As montanhas se erguem ao redor, formando sombras compridas e distorcidas pela luz da lua que, tímida, surge entre as nuvens. Você segue a trilha, o cavalo cauteloso a cada passo. O frasco permanece firme em sua mão, pesado, pulsando com algo que parece reconhecer o perigo iminente. Cada galho quebrado, cada pedra solta, cada estalo de animal noturno faz você parar, prender a respiração e ouvir. O mundo parece mais vivo à noite, mais atento, e você sente que está sendo observado. De repente, a trilha se abre em uma clareira. À distância, um acampamento emerge da escuridão. Mas há algo errado. As fogueiras estão apagadas, os barracos inclinados, como se tivessem sido abandonados às pressas. Sombras dançam entre as tendas, alongadas pela luz da lua, mas não há movimento humano. O silêncio domina, pesado, quase sufocante. Você aproxima-se devagar, sentindo o coração acelerar. Cada passo levanta pequenas nuvens de poeira e folhas secas. A cada aproximação, o frio parece penetrar mais fundo, misturado ao arrepio que percorre a espinha. O cavalo relincha abaixo, inquieto, como se pressentisse o perigo. O acampamento parece ter sido abandonado recentemente. Objetos espalhados pelo chão, panelas de ferro, sacos rasgados, cobertores sujos de poeira. Alguns barracos estão semi-abertos, revelando camas improvisadas e utensílios domésticos. Mas não há ninguém. Nada além do vento sibilando através das tendas. O frasco pulsa novamente e você percebe que ele parece reagir ao acampamento. É como se reconhecesse o lugar, como se lembrasse de algo que você não sabe ainda. Você decide avançar, silencioso, observando cada sombra, cada detalhe, cada som mínimo. Um estalo repentino ecoa. Você se congela, olha para trás, mas não há nada. O cavalo abana a cabeça, inquieto, os cascos batem levemente no chão. O silêncio retorna, pesado, carregado de tensão. Enquanto explora o acampamento, percebe pequenas pegadas ao redor de uma fogueira apagada. Não são pegadas frescas, mas também não parecem antigas. Algo ou alguém esteve ali recentemente. O vento levanta pequenas partículas de poeira e por um instante você jura ver uma sombra se mover entre os barracos. Você segura firme o frasco e se aproxima da fogueira. Entre as cinzas frias, algo chama a atenção. Marcas de carvão formando símbolos estranhos. Não são desenhos comuns, mas sinais repetitivos, quase como instruções ou advertências. Você sente um arrepio percorrer o corpo.
O frasco parece pulsar mais forte, como se avisasse que aquilo não é apenas um acampamento abandonado. O vento aumenta, sussurrando entre as árvores e as tendas. O som carrega vozes distantes, indistintas, como murmúrios que não pertencem ao mundo natural. Você tenta ignorar, mas a sensação de que está sendo observado se intensifica. Cada sombra parece mais próxima, cada barulho mais intencional. Decide seguir para a parte mais distante do acampamento, onde uma pequena cabana de madeira se destaca. A porta está entreaberta, rangendo levemente com o vento. Você se aproxima devagar, percebendo o cheiro de madeira antiga, óleo queimado e algo indefinível, quase metálico. O frasco pulsa novamente, intenso, quase vibrando contra a palma da mão. Dentro da cabana, encontra objetos espalhados, mapas antigos, cadernos com letras borradas, instrumentos de caça. Mas nada humano se move, nada parece vivo. Mas a sensação de presença é esmagadora, como se algo invisível estivesse ali, atento a cada passo. Você respira fundo, tentando acalmar o coração. O frio penetra a roupa, a tensão é quase física e o frasco continua a pulsar com intensidade. Sabe que este acampamento não é apenas um lugar esquecido, é um aviso. Um lembrete de que no Velho Oeste, cada sombra, cada sopro de vento, cada ruído pode significar vida ou morte. O tempo passa lentamente. Você observa, escuta, sente. A noite se alonga e, mesmo sem ver, percebe que o perigo está próximo. O homem de preto e seu bando não estão longe. O acampamento fantasma, o frasco, o vento e as sombras, tudo é parte de um mesmo enigma que você precisa atravessar para sobreviver. Quando finalmente decide deixar o acampamento, o vento diminui, mas o silêncio permanece pesado. As fogueiras continuam apagadas, as sombras intactas, o frio constante. Você monta no cavalo, segura firme o frasco e segue pela trilha, sabendo que o mundo lá fora é hostil, silencioso e implacável. Cada passo adiante será um teste e cada respiração um lembrete de que sobreviver no Velho Oeste exige mais do que força. Exige atenção, paciência e coragem. O vento frio da madrugada corta o rosto como lâminas finas. A trilha se estreita entre rochas escarpadas, algumas cobertas por gelo fino, outras apenas por musgo úmido que torna cada passo perigoso. O cavalo hesita, sentindo a instabilidade do chão, e você segura firme as rédeas, sentindo cada tremor do animal. À frente, a montanha parece mais alta do que antes. As sombras das rochas formam figuras que se confundem com a própria imaginação, e cada curva da trilha revela uma nova surpresa. Pedras que podem ceder, troncos caídos, galhos que rangem com o vento. O frasco pulsa em sua mão, pesado, quente, como se lembrasse de algo que você ainda não compreende. O silêncio da madrugada é profundo, quase absoluto. Mas não é apenas silêncio. Há um ritmo ali, um sussurro constante do vento, o estalo de gelo quebrando em algum lugar acima, o som distante de um animal noturno, passos suaves que podem ser apenas ecos ou não. Você respira fundo, sentindo cada músculo tensionado. Cada passo do cavalo exige atenção total. O risco de tropeçar ou perder o equilíbrio é real. O ar rarefeito da altitude penetra os pulmões, tornando a respiração mais difícil, mais consciente. Cada movimento precisa ser calculado, cada gesto controlado. Quando alcança um trecho mais aberto da trilha, percebe algo à distância. Sombras se movendo rapidamente entre as rochas. Não são animais, não são fantasmas. São figuras humanas, rápidas, silenciosas, calculadas. O coração dispara, o bando de Doyle está próximo. Você aperta o cavalo, mantendo-o calmo enquanto tenta avaliar o terreno. As sombras desaparecem por instantes, mas o instinto diz que não se foram. O frasco pulsa novamente, como se avisasse que cada segundo importa. A trilha começa a descer, íngreme e traiçoeira. Pedras soltas ameaçam rolar, troncos caídos formam obstáculos inesperados. Você mantém o olhar fixo à frente, sentindo o frio, a tensão e a respiração acelerada.
O vento carrega sons, galhos quebrando, folhas se arrastando, passos leves atrás de você. A cada curva, você sente o perigo aumentar. O bando de Doyle não apenas segue você. Eles conhecem a montanha. Sabem onde cada pedra pode ceder, cada sombra esconder um risco. O frasco na sua mão parece vibrar, como se estivesse consciente do que vem à frente. A trilha começa a descer, íngreme e traiçoeira. Pedras soltas ameaçam rolar, troncos caídos formam obstáculos inesperados. Você mantém o olhar fixo à frente, sentindo o frio, a tensão e a respiração acelerada. O vento carrega sons, galhos quebrando, folhas se arrastando, passos leves atrás de você. A cada curva, você sente o perigo aumentar. O bando de Doyle não apenas segue você. Eles conhecem a montanha. Sabem onde cada pedra pode ceder, cada sombra esconder um risco. O frasco na sua mão parece vibrar, como se estivesse consciente do que vem à frente. Você encontra uma pequena caverna, parcialmente escondida por rochas e neve acumulada. Decide se abrigar temporariamente, mantendo o cavalo próximo. O frio intenso corta os ossos e o silêncio da caverna oferece um breve alívio. Mas você sabe que é apenas temporário. O bando está se aproximando, o mundo lá fora continua e a jornada ainda é longa. Enquanto observa a entrada da caverna, o vento diminui e uma sensação estranha preenche uma nova: expectativa. Como se a própria montanha estivesse assistindo, testando, ponderando se você merece passar por ali. O frasco pulsa mais forte, quase imperceptivelmente, lembrando que ele é a chave para continuar. Você respira fundo, sente o cavalo inquieto e se prepara para sair da caverna. O perigo agora não é apenas natural. O bando de Doyle está próximo. A trilha é estreita, o terreno traiçoeiro e cada passo adiante será um teste de atenção, coragem e resistência. A trilha da montanha termina em um vale estreito, envolto em névoa baixa que se arrasta pelo chão como mãos invisíveis. O vento ainda sopra, frio, carregando o cheiro de terra úmida, pinheiros e algo indefinível, medo ou aviso, você não consegue discernir. O cavalo pisa devagar, desconfiado, enquanto cada som parece se multiplicar no eco das paredes rochosas do vale. Você percebe movimentos entre as árvores, sombras rápidas, leves, calculadas. O bando de Doyle está ali. Eles não precisam correr. Cada passo deles é medido, silencioso, como predadores que conhecem cada detalhe do terreno. O frasco pulsa em sua mão, pesado, lembrando que ele guarda algo essencial: proteção, poder ou talvez apenas esperança. O vale se estreita ainda mais, e cada curva da trilha parece forçar você a escolher, enfrentar o perigo de frente ou procurar um caminho mais arriscado, porém invisível. Você respira fundo, sentindo o frio cortar os pulmões e percebe que não há volta. A sobrevivência depende de atenção, calma e coragem. De repente, um som metálico ecoa entre as rochas, o bater de botas, o ranger de armas. O bando está se aproximando rapidamente. O coração dispara, mas você mantém o controle, lembrando cada instrução que o velho do salão e o acampamento fantasma ensinaram. Você decide avançar pelo caminho estreito à beira do penhasco, movendo-se em silêncio, quase invisível à sombra das árvores. O frasco pulsa com mais força, e ao colocá-lo sobre uma rocha próxima, uma leve luz emana dele, quase mágica. As sombras do bando hesitam, confundidas. O frasco parece criar uma barreira ou distração, permitindo que você avance com cuidado pelo terreno traiçoeiro. O frio aumenta, a névoa se adensa, mas a trilha agora se abre lentamente, revelando a saída do vale. O cavalo tropeça levemente, mas você consegue segurá-lo firme, seguindo adiante. As sombras do bando ficam para trás, incapazes de se aproximar sem se revelar completamente. O frasco continua pulsando, mas agora é mais como um lembrete de que você sobreviveu à ameaça iminente. Finalmente, a névoa se dissipa. Você chega ao topo de uma colina, de onde consegue ver a vastidão do Velho Oeste à frente. Planícies abertas, rios cintilantes, florestas distantes.
O vento sopra suavemente, carregando a sensação de liberdade e o alívio de ter atravessado perigos, tempestades, montanhas e encontros ameaçadores. O sol começa a surgir no horizonte, tingindo o céu de tons suaves de laranja e rosa. Você respira fundo, sente o calor do novo dia tocar o rosto e percebe que a jornada terminou. O bando de Doyle, o homem de preto, o perigo constante, tudo ficou para trás. O cavalo relincha abaixo, como se também entendesse que a travessia chegou ao fim. Você segura firme o frasco pela última vez, agora sentindo que ele não é apenas um objeto, mas símbolo da resiliência e da atenção que permitiram sua sobrevivência. E enquanto observa o Velho Oeste à sua frente, sente que apesar de tudo, você conseguiu atravessar um mundo cruel, hostil e silencioso, e ainda assim emergiu vivo. O vento sopra suavemente, os pássaros começam a cantar ao longe, e a estrada, longa e cheia de desafios, permanece à sua frente. Mas agora você está pronto para seguir, sabendo que sobreviveu ao Velho Oeste. O silêncio do vale é absoluto, mas não mais ameaçador. É apenas o eco da jornada, lembrando que cada sombra, cada passo e cada respiração contaram para que você chegasse até aqui. Fim.